Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, a gente começa aqui falando um pouco da situação do Rio Grande do Sul a partir de uma visão também econômica, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acabou de conceder uma entrevista aqui à EBC, no programa Bom Dia Ministro, dizendo que a proposta do governo federal para a renegociação da dívida do Rio Grande do Sul deve ser anunciada entre hoje e amanhã pelo presidente Lula. Explicou que a proposta para a renegociação foi encaminhada pela Fazenda ontem e, portanto, deve ser enviada ao presidente Lula hoje. O ministro detalhou que a Fazenda trabalha para uma medida de abertura de crédito subsidiado para as famílias afetadas pela tragédia. Vamos ouvir. A ordem, a determinação do presidente Lula é que esta semana todos os atos, obviamente que há desdobramentos, mas os mais importantes atos que dizem respeito à decretação do estado de calamidade que permitirá aos ministérios abrir créditos extraordinários na saúde, na educação, no que for preciso para recuperar o Estado. A questão da dívida, que hoje vai ser submetida, a Fazenda encaminhou à Casa Civil ontem, a proposta será submetida hoje ao presidente e possivelmente anunciada por ele entre hoje e amanhã. A não ser que haja algum detalhe para resolver, pode até ser anunciada hoje. Bom, isso num movimento que a gente está vendo, né, de pressão para se ter dinheiro, para se fazer alguma coisa nas cidades atingidas. Também num movimento ali em Brasília, né, como havia acontecido na Câmara, o Senado aprovou ontem, em votação simbólica, o decreto legislativo que reconhece estado de calamidade pública para o Rio Grande do Sul, para facilitar também o repasse de verbas públicas. Bom dia. Raíssa e Carolina, ouvintes, né? Aqui Brasília inteira movimentada, focada na questão do Rio Grande do Sul, né? Que é uma tragédia, as fotos continuam chocando o mundo inteiro, o Brasil inteiro, é desesperador, mas, enfim, a vida continua, né? O grande problema é que nessa proposta toda, nesse trabalho todo de cuidar do Rio Grande do Sul, de focar no Rio Grande do Sul, né, o Congresso, por exemplo, comece a encaixar o que a gente em Brasília chama de jabutis. Jabuti não sobe em árvore, então se o jabuti está na árvore, alguém colocou. Então, já há um alerta, por exemplo, no Estadão de hoje, para que não haja esse tipo de oportunismo, né? O foco é o Rio Grande do Sul, o foco é a tragédia do Rio Grande do Sul, mas já há setores do Congresso querendo aproveitar para ampliar ajuda emergencial para outras regiões do país, para antecipar emendas para outras regiões do país. Então a gente tem que ficar de olho em tudo isso. Além disso, né, já que a vida continua, que há outras questões em jogo, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, está estudando tanto soluções emergenciais para o Rio Grande do Sul, quanto a questão da desoneração da folha de pagamentos. É uma questão urgente, porque no dia 20, né, as empresas, como fica a vida das empresas e dos municípios? Né? Vai ter oneração pela folha de pagamento, vai ter oneração, cobrança de tributos das cidades ou não? Né? Como é que fica isso? Então, é claro que é uma emergência também. E como o ministro da Fazenda disse, o Fernando Haddad, isso está previsto, né? A entrega da proposta para o Congresso está prevista para amanhã, mas, se tudo der certo, pode ser ainda hoje. É uma questão de grande interesse, são 17 setores afetados por isso, todos os municípios, enfim, aqueles municípios menores, né, os municípios com menor população. Então,
é preciso estar todo mundo se virando em dois aqui em Brasília para cuidar da rotina de governo, para cuidar da rotina do Congresso, da rotina do Judiciário, mas com foco muito forte no Rio Grande do Sul. Hoje, como Carolina estava dizendo, né, o Heisen, né, está previsto aí que as condições climáticas na Argentina tenham um reflexo muito danoso no Rio Grande do Sul, principalmente no sul do estado, com muitos ventos fortíssimos, até granizo. E o que significa isso? Que vai ficar frio, as pessoas estão na rua, estão sem suas roupas, né? Estão sem suas casas, suas camas, seus cobertores. E vem aí uma onda de frio, primeiro. Segundo, com uma nova chuva, né, vai ficar mais difícil secar o estado, baixar o nível das águas e começar a reconstrução. Ou seja, o Brasil está num momento muito difícil e a boa notícia, gente, é que a solidariedade tem sido intensa no Brasil inteiro, né, dos governos e principalmente da sociedade. Todo mundo alerta, desde o MST de um lado até as Forças Armadas, que estão dando tudo para o Rio Grande do Sul. Inclusive vai chegar o maior navio da Marinha no Rio Grande do Sul, com o seguinte detalhe importantíssimo, é que esse navio tem capacidade de purificar água, né, que é uma necessidade urgentíssima no estado, inclusive na capital. Então, há esforços de todos os lados, mas a agenda do Brasil continua. Seguimos com o Jornal Eldorado, na coluna de Eliane Cantanhede, direto de Brasília, agora com nosso contato também com Porto Alegre, com o Coronel Luciano Boeira, que é coordenador da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, em meio a essa tragédia climática que o Estado está vivendo. Coronel, um bom dia, obrigado pela presença aqui na Rádio Eldorado. Muito obrigado, bom dia, né? O agradecimento é meu pela oportunidade de estar levando informação a todos que nos acompanham. Bom, inicialmente queremos uma informação do senhor, porque temos a notícia de que baixou o nível aí do Guaíba, mas até que ponto isso pode colaborar aí na melhoria da situação, porque as ruas continuam inundadas, não, Coronel? Sim, preocupa muito, né? Nós tivemos, eu dizia que nas últimas 24 horas nós acompanhamos hora a hora, na verdade, o nível do Guaíba. E nessas últimas 24 horas nós tivemos uma redução de 14, 15 centímetros, né, mas não é suficiente para reduzir todos os impactos que nós tivemos, né, na nossa capital, na metropolitana de Porto Alegre. Gostaria que o senhor também atualizasse para a gente, Coronel, sobre os dados, né? Normalmente agora às 9 horas da manhã tem atualização de dados de desaparecidos, mortos, desalojados. E como é que o Estado também está se preparando para o retorno desses temporais com esse ciclone extratropical se aproximando, que dificultam buscas e deslocamentos, né? Também de problemas lá para o sul. Com problemas na comunicação aqui, tem muita instabilidade. Você pode repetir a pergunta? Claro, eu primeiro quero saber do senhor a atualização dos dados de mortos, desaparecidos e desalojados na cidade, ou no estado, perdão. Perfeito. No momento, tá, nós temos 414 municípios que foram afetados por este evento. Tá, nós temos mais de 65 mil pessoas que estão em abrigos públicos, e esse dado... Está falhando a ligação, instabilidade na comunicação com o Estado gaúcho. A gente está conversando com o Coronel Luciano Boeira, que é coordenador da Defesa Civil Estadual, falando dos 414 municípios atingidos, mais de 65 mil pessoas, né, em abrigos, e sabemos dessa preocupação com a chegada desse ciclone extratropical, porque essa cheia histórica aí do Guaíba, que torna lento o escoamento de água acumulada das chuvas no Rio Grande do Sul, o que levou já ao transbordamento ontem da Lagoa dos Patos, principal canal para o mar, e com isso acentuam-se as cheias na região metropolitana de Porto Alegre e começaram a ser inundadas cidades ao sul, como Rio Grande e Pelotas, num processo que vai avançar nos próximos dias. Ao mesmo tempo, a chegada hoje de uma frente fria
vai trazer tempestades e granizo a várias regiões, inclusive as áreas devastadas já ao norte, né? O estado que contava ontem com 95 mortos, 131 desaparecidos e mais de 1,5 milhão de afetados. Enquanto isso, Eliane, você estava falando um pouquinho sobre umas questões envolvendo Brasília, né, dessa tentativa de administrar o caos que vive o sul do país e os problemas domésticos que o governo tem ali pela frente. Vamos abordar a Simone Tebet, que está preparando essa proposta para desvincular as pensões e aposentadorias do salário mínimo. Como é que o PT está reagindo a isso? Pois é, a Simone Tebet, né, ministra do Planejamento, a brincadeira em Brasília, não sei se é brincadeira ou verdade, mas é que o Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, terceirizou a tensão com o PT, porque o Fernando Haddad é do PT, né, é alvo do PT, e a Simone Tebet, que não é, ela está mais livre para fazer esse tipo de anúncio e enfrentar o PT. Né, porque a Simone Tebet anunciou que a previsão é de que até 2025 as pensões e aposentadorias sejam desvinculadas do salário mínimo, ou seja, o aumento do salário mínimo vai deixar de impactar tanto a Previdência Social. É claro que isso é uma proposta muito polêmica, né, que afeta milhões de aposentados e pensionistas, e o PT já está de lança em mão contra ela. Então, a gente viu muitos embates desde janeiro de 2023, desde a posse do Lula, entre a cúpula do PT e a área econômica e particularmente o Fernando Haddad. E isso agora vai aumentar, mas o Fernando Haddad não está mais sozinho, né, no front. A Simone Tebet engrossa esse front. Ela que está muito preocupada, muito atenta à questão fiscal, assim como o Haddad. Na economia do Brasil vai bem, os indicadores vão bem, mas atenção, né, com a questão fiscal, isso pode vir abaixo, né? A questão fiscal é o grande problema nesse momento. Aliás, né, exatamente por causa da questão fiscal e também por impacto da situação internacional e agora também nacional, o Copom tem reunião hoje para decidir a nova taxa de juros e a tendência que vinha sucessivamente, mês após mês, de queda da taxa de juros, agora vai reduzir um pouquinho. A tendência do mercado é que em vez de reduzir, por exemplo, 0,5 ponto percentual, o Copom diminua a taxa de juros só em 0,25 pontos percentuais dos juros. Enfim, isso tudo é embolado e a gente vai ter agora um grande problema também. A gente, além de ver na tragédia do Rio Grande do Sul a questão humana, que é a mais importante, né? Famílias inteiras, imagina 65 mil pessoas em abrigos, né, em 414 municípios, né? Então são pais, mães, idosos, crianças, bebês, mulheres grávidas, todos na Rua da Amargura. É uma situação dramática. Além disso, há uma questão que interessa também a todo o Brasil, que é a questão econômica. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do Brasil. 70% da produção de arroz no Brasil é do Rio Grande do Sul. Toda a mesa brasileira, no sul, no sudeste, no norte, no centro-oeste, no nordeste, toda a mesa no Brasil tem o nosso arroz, né? O arroz com feijão. E o arroz é uma grande preocupação, porque isso impacta desabastecimento. O risco é desabastecimento primeiro. Isso pode causar inflação com um aumento emergencial dos preços, né? Então, o governo ontem estimou que a produção pode cair em mais ou menos 1,5 milhão de toneladas
toneladas, e o presidente Lula já determinou aí providências para a importação de pelo menos 1 milhão de toneladas de arroz, principalmente aqui da nossa região, né, dos países mais próximos do Brasil, aqui na América do Sul. Enfim, é uma tragédia que eu acho que daqui a 50 anos a gente ainda vai estar lembrando, ou seja, quem estiver vivo daqui a 50 anos vai estar lembrando, discutindo a questão dessa tragédia no Rio Grande do Sul, gente. Certamente. Bom, Eliane, você citou aí a questão dos juros, né? A gente está esperando a decisão hoje, como você destacou, só para acrescentar um dado a mais, que o ministro Fernando Haddad, há pouco nessa entrevista, ele falou de vários assuntos, não só do caos no Rio Grande do Sul, mas diz que espera que a taxa básica de juros continue caindo para que se possa construir uma economia saudável. Enfim, é uma pressão a mais também? É claro, continue caindo, sim, a expectativa do mercado e dentro do próprio governo é que continue caindo. O problema é caindo quanto, né? Meio ponto ou 0,25? Né? A grande questão hoje é isso, e pode parecer pouco para nós, os leigos, mas tem um grande impacto. A previsão é de que os juros caiam para 7,5%, mas a possibilidade era que caísse para 7,25%. Ou seja, o Haddad tem razão, está ali pressionando, está ali fazendo o papel dele pela queda. E queda deve ter. Né? Se não tiver, aí eu acho que vai ser manchete de todo mundo. Mas o fato é o seguinte, tem muita questão em jogo, muitas decisões para serem tomadas, e eu queria fazer um alerta, né? Que ontem na reunião da sala de situação montada pelo governo federal, né, o general Hetz Pires do Nascimento, que é o comandante militar do Sul, portanto está lá no centro, né, do furacão, no olho do furacão, ele falou muito sobre o impacto das fake news nesse processo todo de emergência no Rio Grande do Sul. Pelo amor de Deus, gente, se você tem milhares de voluntários, milhares de soldados, todo mundo, né, médicos, enfermeiros, todo mundo investindo em salvar vidas, como é que pode haver gente cruel ao ponto de criar fake news para atrapalhar toda essa operação? Gente, isso é uma questão de vida ou morte.